Introdução à improvisação no jazz. Muito bem, agora estamos aqui no item 1.2, partituras para improvisação e cifragem de acordes. No contexto da improvisação do jazz, o padrão de performance é os músicos tocarem sem auxílio de notação musical. Obviamente que se uma melodia de um solo estiver escrita na partitura, não se trata de uma improvisação. Aliás, informalmente, alguns grupos musicais podem usar deste subterfúgio na ausência de bons improvisadores, escrevendo o tal de improfixo. No máximo, a notação trata-se da partitura com o tema escrito e cifrado nos moldes dos chamados fake books, ou livros de improvisação, também conhecidos como songbooks. Um dos exemplos mais conhecidos é o Real Book. Vamos ver o exemplo do link, em que você pode adquirir os livros para os vários tipos de instrumento, por exemplo, em Dó, em Mi bemol, em Si bemol e assim por diante. A seguir, trata-se de um exemplo de fragmento de partitura padrão, com a melodia e as cifras de acordes. Então, por exemplo, se você pegar o Real Book, vai ser algo parecido com isso. Então aparece a cifra e a partitura com o tema, ou seja, da melodia. Obviamente, o músico, quando estiver improvisando, ele não vai tocar a partitura. Lá só tem o tema. Na improvisação, ele só vai observar a cifragem, né? Bom, vamos lá. A ideia geral do uso deste tipo de partitura é o músico tocar lendo a pauta do tema. Então, ele vai ler a pauta do tema. E depois, nos demais choruses, que são as repetições da música onde ocorrem as improvisações, o músico segue apenas olhando os acordes cifrados. Então, ele vai olhar apenas a cifra, enquanto realiza sua improvisação. Estes acordes cifrados dão ao improvisador a informação dos acordes que estão sendo executados, permitindo-lhe que crie suas melodias de forma a combinar com estes acordes. Uma curiosidade: em depoimento pessoal a mim, o grande clarinetista Paulo Moura disse certa vez que gostava de improvisar olhando a melodia do tema transposta, ou não, para o instrumento. Não para tocar, obviamente, mas apenas para ter uma lembrança do tema. Além disso, acima da melodia, ele preferia que a cifragem estivesse escrita para instrumentos não transpositores, mesmo tocando clarineta em Si bemol. Os manuais de estudo de improvisação, como o presente que você está seguindo, muitas vezes apresentam trechos com acordes cifrados acima e uma escala no pentagrama. A ideia é que o músico tenha um guia mais fácil para ver as notas disponíveis para a criação de sua melodia. Veja o exemplo a seguir com um fragmento deste tipo de notação. Então temos aqui a partitura, acima nós temos a cifragem dos acordes e no pentagrama nós temos as notas das escalas indicadas para serem tocadas nesses acordes. Para o iniciante, é importante deixar claro que não existe apenas uma escala que pode ser utilizada em um acorde. Quando em um guia aparece uma escala, é apenas um exemplo de possibilidade que foi selecionado entre vários pelo compositor ou por quem elaborou o guia. Além disso, dependendo do guia, as notas indicadas podem não necessariamente funcionar bem com o acorde, devendo ser exploradas as nuances de potencial melódico por parte do estudante. Ou seja, não é porque aqui nesse acorde de Dó maior com sétima maior aparece a escala de Dó maior que essa é a única escala que eu posso usar nesse acorde. Nesse meu guia, nesse compasso aqui, eu coloquei essa escala como exemplo. Além disso, eu tenho que considerar que não é porque tem uma escala escrita aqui que todas as notas dessa escala vão dar certo. No caso, por exemplo, eu coloquei essa nota aqui com um triângulo, a cabeça triangular, dizendo que essa aqui é uma nota evitada, ou seja, você deve usá-la mais com precaução, com cuidado. Sobre a notação da cifragem dos acordes, é importante ao iniciante entender que, diferentemente da partitura em si, a cifragem é algo menos padronizado, variando de lugar para lugar. No Brasil, por exemplo,
utiliza-se alguns símbolos na cifragem que só os músicos brasileiros sabem o que significa. Um exemplo é o acorde C7M. Para um músico de outro país entender essa cifragem, alguém terá que explicar para ele o que significa. A maioria dos fakebooks e softwares musicais disponíveis utilizam a notação americana, que é mais ou menos padronizada. Sendo assim, é importante que a conheçamos e a utilizemos. Conforme segue, tem-se um quadro com o nome do acorde, o nome das notas que o formam, um exemplo de nome do acorde em Dó e um exemplo com a cifragem no padrão americano. Então vemos aqui o quadro tríades cifradas no padrão americano, que é mais ou menos universal. Ou seja, ele também possui variações, né? Bem, o nome do acorde, tríade maior ou maior. As notas que o formam, fundamental, terça maior e quinta justa. Exemplo do nome do acorde com Dó. Então seria Dó maior. E o exemplo da cifra, C. Então aparece um C. Então se você vê C, você fala Dó maior. Se aparecer um M, é Dó menor. Se aparecer um mais, é um Dó aumentado, ou seja, é uma tríade aumentada. Então isso aqui é uma coisa diferente da cifragem brasileira. Ou então C sustenido, entre parênteses, significa quinta aumentada. Lembrando que esse sustenido não quer dizer que é sustenido, quer dizer que é aumentado. Então, por exemplo, se eu tiver um acorde de Lá bemol sustenido 5, seria Lá bemol, Dó e Mi natural, certo? Então seria um B quadro essa quinta, né? Ou seja, sustenido 5 não significa que a quinta é sustenido, significa que a quinta é aumentada. Ou AUG, que é a abreviatura de aumentado em inglês. Se eu tenho uma tríade diminuta, eu tenho Dim. Então, C Dim é o Dó diminuto, mas é uma tríade. Então, Dó, Mi bemol e Sol bemol. Ou C0, né? C0 seria o Dó diminuto, a tríade. Não confundir com a tétrade. Então, essa aqui é só a tríade diminuta, C Dim. Bem, agora vamos ver as tétrades. No padrão americano, para eu escrever a tétrade maior com sétima maior, eu escrevo CM maiúsculo 7 ou CMAJ 7 com M minúsculo, de major. Também tem esse outro padrão, C triângulo 7. Isso tudo significa Dó maior com sétima maior. A sétima menor é igual ao padrão brasileiro, é só um C7. Então, Dó maior com sétima. Lembrando que essa aqui é a sétima menor. O Dó menor é CM7, então esse aqui também parece com o padrão brasileiro, CM7. É o Dó menor com sétima, seria um acorde menor com a sétima menor. O Dó meio diminuto é o seguinte, é Dó menor com sétima e com quinta diminuta. Então, CM7 e entre parênteses bemol 5, aí fecha parênteses. Ou C10 cortado, isso aqui seria o Dó meio diminuto. E nós temos aqui a tétrade diminuta, que é C Dim 7 ou C07. Isso aqui é a tétrade diminuta, então não é para confundir com esse outro acorde aqui, ó. C Dim 7 quer dizer que a sétima é diminuta também. Além de ser a tríade diminuta, a sétima também é diminuta. Não confundir com esse aqui, que é um meio diminuto, porque no meio diminuto a sétima não é diminuta. Então, se eu ver na cifra escrito C Dim 7, eu sei que é o Dó diminuto. Então, não confundir com a tríade. Por exemplo, C Dim é a tríade, Dó, Mi bemol, Sol bemol. C Dim 7 é a tétrade Dó, Mi bemol, Sol bemol e Si dobrado bemol. Bem, vamos ver. Na cifragem, muitas vezes existe a notação de tensões dos acordes e, neste sentido, são utilizadas representações das notas, de acordo com o intervalo que fazem com a fundamental do acorde, conforme segue. 2 significa segunda maior. 4 significa quarta justa. Bemol 5 significa quinta diminuta. Uma pergunta, bemol 5 significa que tem um bemol na quinta? Não, significa que a quinta é diminuta. Não interessa se aparece bemol sustenido ou B quadro, tá? Bemol 5 significa quinta diminuta, e só. Sustenido 5 significa quinta aumentada. Uma pergunta, sustenido 5 significa que a quinta é sustenido? Não, só significa que a quinta é aumentada. Às vezes ela vai ser sustenida, às vezes não, tá?
6 significa sexta maior. Então é importante saber disso. 6 é sexta maior. 7 significa sétima menor. MAJ 7 ou MAJ 7, minúsculo ou maiúsculo, né? Significa sétima maior. Bemol 9 significa nona menor. 9 significa nona maior. Então, considere isso. Ó, bemol 9 é nona menor. Então, se for em relação a uma nota dó, dó bemol 9 é o ré bemol, certo? Então, bemol 9 é ré bemol. Ele não significa necessariamente que a nona é bemol, só significa que a nona é menor, tá? Então, dependendo do acorde, não vai ser bemol. Por exemplo, se for Fá sustenido, bemol 9. O Sol não vai ser Sol bemol, vai ser Sol natural, certo? O Sol, que é a nona do Fá sustenido, vai ser natural, tá? Porque é a nona menor. Então, vamos lá. O 9 significa nona maior. Agora, essa aqui é um pouco mais complicada. Ó. Sustenido 9 significa décima menor. É isso mesmo. Ó. Uma décima e não uma nona. Então, por exemplo, se eu pego o acorde de Dó maior, sustenido 9, não quer dizer que tem um Ré sustenido nele. Quer dizer que tem um Mi bemol, tá? Que é a décima menor. Então, o acorde, por exemplo, Dó com sétima, sustenido 9, as notas é Dó, Mi, Sol, Si bemol e Mi bemol, e não Ré sustenido, ok? Eu cifro sustenido 9, mas na verdade é uma décima menor. 11 significa décima primeira justa. Sustenido 11 significa décima primeira aumentada. Bemol 13 significa décima terceira menor. 13 significa décima terceira maior. Sus significa suspensão da terça e substituição pela quarta ou pela nota indicada. Por exemplo, C sus, ou C sus 4 ou C sus 2. Tá? Então, se eu colocar C sus 4, eu quero dizer que eu não tenho a terça, mas vou ter a quarta. Então, é, por exemplo, Dó, Fá, Sol. Em vez de ser Dó, Mi, Sol, é Dó, Fá, Sol. Ou C sus 2, se eu colocar sus 2, eu tiro a terça e ponho a segunda. Então, por exemplo, Dó, Ré, Sol. Lembrando que não necessariamente tem que ser nessa oitava, nem nessa disposição. É só a montagem do acorde que eu estou falando. Ou seja, são apenas as notas componentes do acorde, não onde elas se localizam exatamente. Observação 1. A diferença entre utilizar-se o acorde com 13 e não com 6 é que quando se utiliza 13, subentende-se que exista uma sétima menor. A nota 13 ela é equivalente à sexta, certo? Só que a oitava acima. A 13ª é igual a uma sexta, só que a oitava acima. O que significa se na cifra aparecer 13? Por que não põe logo 6? Se é a mesma coisa. Porque não é. Porque quando ponho 13, eu subentendo que eu tenho a sétima também. Então, por exemplo, se aparecer a cifra C13, significa Dó, Mi, Sol, Si bemol, que é a sétima, e o Lá. Significa que tem um Lá também. Um Lá, mas tem um Si bemol também. Observação 2. Na notação dos acordes de nona, existe uma discrepância muito grande entre a notação brasileira e a americana, como segue. C9 no Brasil significa Dó, Mi, Sol, Ré. Na notação americana significa Dó, Mi, Sol, Si bemol e Ré. CADD9 na notação americana é equivalente a C9 na notação brasileira. Ou seja, se você pega uma cifragem americana, escrito C9, é para você pôr a sétima. Você tem que pôr a sétima. Ele é um acorde maior com sétima, menor, né? E nona. Maior com sétima e nona. Então, por exemplo, se aparecer C9, você vai tocar Dó, Mi, Sol, Si bemol, Ré. E não Dó, Mi, Sol, Ré. Certo? Se você tocar Dó, Mi, Sol, Ré, você está errando. Você está tocando errado a cifra. Tá? Então, observem bem. Pegue um songbook americano. Se está escrito C9, você tem que pôr a sétima. Além da nona. E se você num songbook americano vê a DD9, aí é assim, aí você vai pensar como você pensa no Brasil, né? É só a nona mesmo. Nona adicionada. Esse add de adicionada. Observação 3. O intervalo de uma tensão não representa necessariamente a localização da nota no momento de montar o acorde em si. A montagem das notas é chamada de condução de vozes ou voicing.
Então, por exemplo, se aparece um acorde qualquer, C9, Dó, Mi, Sol, Si bemol, Ré. Não significa que eu tenho que fazer Dó, Mi, Sol, Si, Ré. Não, eu posso fazer em outra ordem. Posso fazer Dó, Sol, Si, Ré, Mi. Por exemplo. Em qualquer ordem eu posso pôr. Essa montagem das vozes é chamada de voicing. Confira alguns exemplos de cifragem e notas resultantes. Então, C7 sus4 seria Sol, Dó, Ré, Fá. DM, maj 7 significa Ré, Fá, Lá, Dó sustenido. G9 significa Sol, Si, Ré, Fá, Lá. Então, lembra-se que mesmo sem o 7, se eu ponho um 9, eu subentendo que tem a sétima. BM7 bemol 5 significa Si, Ré, Fá, Lá. Ó, observe que o Fá não está Fá bemol. Por quê? Bemol 5 não significa que é bemol, só significa que é diminuta. Então a quinta diminuta, Si, Ré, Fá. Si pro Fá é uma quinta diminuta. B Dim 7 é Si, Ré, Fá, Lá bemol. Observe que no caso dessa cifragem, a sétima é diminuta. Então esse 7 aqui quer dizer sétima diminuta. Então é uma tétrade diminuta. B Dim é Si, Ré, Fá. Observe que aqui se trata da tríade diminuta. Então se você vê um B Dim, significa apenas que é uma tríade.